Ah, pessoal. Boa noite a todos. Isso aí, gente. Vamos entrando. Logo o Alexandre entra e a gente conversa com ele. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Namastê. Olha o toque aí. Renata. Isso aí, gente. Vamos entrando. Lembrando que a gente faz as lives toda quinta-feira. E quando não é de quinta-feira, a gente adapta para o sábado ou para um outro dia, mas estamos juntos para debater assuntos, né, com pessoas especiais. Então, todos sempre bem-vindos a acompanhar esse papo gostoso que a gente faz aqui. Ô, Alexandre, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo você e me ouvindo também. Acho que tem que Você acha? baixar o fone, talvez, usar o fone. Eu tenho um Será que é fone. melhor pôr um fone? Talvez, porque a gente está ouvindo minha voz de fundo também. Tá, peraí. Será que tem? Se não Tem. tiver, que a minha voz está aparecendo junto. De eco. É um fone meio grande, mas pelo menos funciona. Funciona, funciona. Aí, tá me ouvindo, Tô Alexandre? ouvindo. Você me ouve? Eu te escuto, agora não tem eco, né, gente? Não tem Agora eco, é. mas você tá me ouvindo bem. Tô ouvindo perfeito. Ah, legal. Poxa, obrigado, viu, Alexandre, por estar aqui, compartilhar esse momento com a gente, Eu que viu? agradeço o convite. É Eu uma vou dar uma honra participar introdução. da sua live. Imagina, que isso. Eu vou dar uma introdução e aí você se apresenta para o pessoal, pode ser? Pode. Legal. Bom, gente, a gente está conversando aqui com o Alexandre, um amigo muito especial, na qual a gente conhece não só ele, mas a família toda, não é? E somos amigos há alguns anos. E o Alexandre tem um trabalho especial, né? Que agora ele está finalizando, né? Até a formação em psicanálise, não é? E um Isso. trabalho muito bonito de trazer o conhecimento com a sensibilidade dele. E eu acho legal a gente trazer assuntos que possa nos acrescentar e fazer essa ligação com o yoga, né? Já que yoga tem uma conexão com tudo, né? E acho muito interessante a gente olhar vários aspectos de conexão. Então, eu fiz o convite para o Alexandre e fiquei muito feliz com a presença dele aqui e vou pedir para ele se apresentar para vocês mais formalmente. Tá bom? Com você, É Alexandre. legal. Meu nome é Alexandre. Eu tenho uma família também que o Diogo já conhece, que dispensa comentários. Sou muito grato, né, pela família. Eu venho trabalhando aí numa área, né, relacionada à TI, aí você fala, poxa, o que ele tem a ver com psicanálise, né? Mas a área da psicologia em si foi uma área que sempre me atraiu, desde adolescente, que eu lia livros de Freud já com 16 anos de idade, não entendia nada, mas eu lia, porque entender Freud não é fácil, não. Mas eu sempre gostei dessa área, eu sempre, durante o meu trabalho, ao longo da, da vida aí, eu sempre me envolvi em situações relacionadas a pessoas, porque eu gosto de lidar com gente, sempre me envolvi em trabalhos voluntários que lidassem com pessoas, dando aulas voluntárias. Então, eu cheguei na psicanálise e falei, é isso mesmo que eu quero. Então, é uma coisa que veio preencher aí minha vida como mais uma coisa aí para
me sentir mais útil, né? Conectar o meu Dharma. Tá vendo? Eu presto atenção nas suas palestras. É isso aí. Mas, enfim, é isso. Agora estou me formando esse ano aqui em psicanálise, né? Já estou atuando dentro da escola para casos gratuitos mesmo, através da própria escola, no processo de formação. Mas aí, profissionalmente, começo o ano que vem, depois de formado. Ah, que legal, Alexandre. E como você falou, né? Você lia livros de Freud desde pequeno e tinha uma conexão com esse lado de cuidar do outro, né? Através do âmbito mental e emocional, que é um lugar onde várias áreas, né, se pretendem a cuidar desse aspecto, né, psicoemocional. E eu vejo o complemento de todas essas ferramentas, né, cada um à sua maneira, como ferramentas muito poderosas, né, no auxílio, né? Eu não consigo colocar como melhor ou pior, né, do que outras, mas e sim como caminhos, né, de conhecimento e que pode nos trazer a luz do equilíbrio, né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho como que você vê esse lugar da psicanálise nesse contexto de ser uma ferramenta de conhecimento. Explica pra gente. Isso. Eu acho que o Freud, né, o pai da psicanálise, fez um grande favor à humanidade, trazendo todo o conhecimento que ele, como médico, trouxe. Sofreu muito preconceito na época, né? As pessoas achavam esquisitos aquela ciência empírica no meio científico pragmático, né? Onde tudo era resultado que se podia provar materialmente. Como é que você vai trazer um resultado para se provar materialmente com pessoas, né? Mas aí, claro, é a ciência através do empírico e através da experimentação e dos estudos de caso clínico que ele foi criando, e isso gerou um legado fantástico para a humanidade. Claro, a psicanálise veio evoluindo depois de Freud, como não poderia ser diferente, e muitas pessoas contribuíram para essa evolução da psicanálise. Um deles, que é muito famoso, né, que era um discípulo de Freud, vamos dizer assim, que aprendeu com Freud e que acabou trilhando o seu próprio caminho, que foi Jung. Ele trouxe também muitas outras contribuições. Então, o interessante da psicanálise moderna, não a clássica, né, como a gente ouve falar no rótulo de que a psicanálise clássica em que a pessoa senta num divã, deita num divã, de costa para o terapeuta, o terapeuta não fala nada, você fala a sessão inteira, ele só anota e você fica lá 10 anos falando para ele, né? Não desmerecendo a psicanálise clássica, porque as pessoas, eu sei que a formação de psicanálise clássica é no mínimo 10 anos, que eles estudam muito, mas a psicanálise evoluiu até para atender melhor a necessidade da modernidade, né? Então, ela evoluiu muito, ela agregou muito conhecimento e ela se tornou, assim, muito amigável ao multidisciplinar, né? Ou seja, hoje um bom psicanalista, ele também se preocupa com as outras terapias. Ele não fica só preso na terapia clínica ali do consultório. Ele traz tudo aquilo que pode agregar. Então, vamos supor, se você é um psicanalista e você fez um curso de Reiki, por que você não pode usar um Reiki no seu consultório se você achar que naquele momento o Reiki vai ser importante? Não tem problema nenhum, nada impede. É uma Né? Porque você... versatilidade do trabalho, né? Existe uma Exatamente. versatilidade do trabalho. Porque você estuda a psicanálise, você entende o mecanismo da mente humana, né? E você vai trazendo, baseado nisso, outras opções. Claro, se a pessoa não gosta de Reiki, não aceita, você não vai levar o Reiki. Agora, se a pessoa ela é uma pessoa espiritualizada, ela estuda a espiritualidade, aceita a espiritualidade, por que eu não vou usar a terminologia da espiritualidade mais aberta para a pessoa? Porque daí eu vou chegar mais próximo da linguagem dela e vou ser mais efetivo no meu processo terapêutico, né?
gerar uma empatia, né, Alexandre? Porque isso é Exatamente. tudo para que role um vínculo, né? E esse vínculo é fundamental para que a gente possa, seja falar um pouco sobre as nossas questões, mas elaborar os assuntos precisa estabelecer um vínculo, né? E como Sim. importante, né? Então, eu falo até para as pessoas que estão assistindo como é importante a gente fazer um trabalho terapêutico, né? E ter. É, esse nome que você falou, o vínculo, existe até um nome, né, dentro da psicanálise que a gente fala que é abrir o campo transferencial. É onde ocorre uma troca entre terapeuta e paciente. Os dois se conectam. A partir do momento que essa conexão se fez, a terapia vai ser bem sucedida, não tenho dúvida. E pode acontecer de não gerar esse vínculo, e o terapeuta tem que ter a maturidade e estar preparado para isso, porque é igual você vai num médico, vai lá atender, fala, pô, não deu liga, eu não consegui aceitar o que ele me propôs. E aí você vai em outro médico e fala, poxa, maravilhoso, aquele médico foi muito bom, mas não é que o outro médico era ruim, simplesmente porque não estabeleceu essa conexão entre os dois. Então, todo o trabalho, né, em que você atende uma pessoa, que você está junto, com uma pessoa, é importante que haja essa conexão para que realmente a terapia flua, né? Seja ela de medicina ou seja ela da mente. Sim, não, é importantíssimo, né? E isso na vida, né, da gente, porque quando a gente não estabelece vínculo e não restabelece conexões, né, reais, a gente perde o valor das coisas, né? Então tudo se torna Sim, muito fútil, muito vazio. E quando isso acontece, a gente não consegue enxergar o mundo como ele é. A gente cria fantasias a respeito da realidade, né? Ou a gente hipervaloriza, hoje falamos disso na meditação, né? Ou a gente hipervaloriza as coisas ou desmerece completamente os objetos e as sim, pessoas. E isso é um problema. Então, o exercício de fazer um trabalho com outro profissional que está ali disponível para você, para ouvir e junto contigo, né, traçar um caminho de conhecimento junto com você, onde é óbvio que é você que vai fazer as suas ações, né? O terapeuta não é seu guru e que vai resolver os seus exato, problemas, isso é importante dizer, né, Alexandre? exato, O terapeuta não é o cara que vai livrar você das coisas, mas vai te trazer a luz da compreensão de uma maturidade para lidar com as coisas, né? Então, é, como que a psicanálise pode enxergar a mente com tanta profundidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa profundidade que a psicanálise pode trazer, né? Porque é um estudo real de como a mente humana funciona. sim. É interessante o que você falou, né, em relação à realidade, de como a pessoa vê, os filtros que a pessoa vê, e o grande trabalho da psicanálise, em primeiro ponto, esse foi o primeiro ponto que eu lembro que no meu curso foi um divisor de águas, quando eu entendi que não existe uma realidade, existe a realidade psíquica de cada um. Então, aquela pessoa tem a realidade com a lente dela. Eu tenho a minha realidade. Eu, como terapeuta, né, como psicanalista, eu tenho que entender a realidade da pessoa, destituído totalmente de julgamentos. Eu tenho que olhar para aquela realidade e ver como que eu posso ajudar ela a se equilibrar dentro daquela realidade. Eu não estou lá para fazer o que eu acho que eu tenho que fazer porque eu estudei isso na teoria e falo, não, a pessoa precisa melhorar isso. Não sou eu que defino. É o paciente que vai me trazer no consultório e vai falar para mim assim, eu tenho isso, isso me dói. Eu entendo aquela realidade, entendo o mecanismo mental dele e vou ajudar ele a se equilibrar dentro da realidade dele. Então, assim, só para entender a questão da forma que a psicanálise, pelo menos a moderna, traz hoje sobre a mente, a gente poderia dividir, assim, de uma maneira didática, né, a mente em três partes. Uma parte que a gente chama de inconsciente, outra parte que a gente chama de pré-consciente e outra parte que a gente chama de consciente.
Essa parte consciente e pré-consciente, ela é regida por um outro personagem que se chama superego, que está acima, que é o nosso juiz, o nosso sensor. E dentro do consciente está o ego, que é o nosso eu, a nossa persona, nossa personalidade. Já lá no inconsciente, nós temos uma parte do nosso ser, que é o instintivo, que é chamado de id, que vem do alemão lá, mas que é a nossa parte instintiva. E ele fica no nosso inconsciente. E esse inconsciente ainda ele é dividido em duas partes dentro da psicanálise. O inconsciente atual e o inconsciente arcaico. Esse inconsciente arcaico traz para a gente todas as nossas tendências. E aí a pessoa vai falar, mas a psicanálise então ela avalia vidas passadas? Não, é arcaico. Se para a pessoa tudo bem tratar o conceito de vidas passadas, ok. Se para a pessoa não, eu vou falar da genética. E não vai atrapalhar o processo de entendimento, porque o que importa é como é a realidade da pessoa. Então aí, sabendo desses personagens, id, superego e ego, essa é a tríade, vamos dizer assim, dentro da mente que se forma o nosso mecanismo. Agora, o que acontece? O ego é praticamente 5 a 10% da nossa mente. A outra parte, que é o pré-consciente, seria a borda entre o consciente e o inconsciente. Imagina assim, você tem um quarto escuro, que é o inconsciente. Você abre a porta com a luz acesa fora, o quarto continua escuro. Aquele pedacinho que entra um pouquinho de luz é o pré-consciente. Ou seja, é aquela parte do seu inconsciente que você tem acesso. Então, toda a nossa memória fica presente no pré-consciente. Então, por exemplo, eu falo assim, o que é isso aqui? É uma caneca, uma xícara. Ok, essa informação está no meu pré-consciente. Vamos dizer assim, até lembrando num termo de quem trabalha com informática, né? Nosso banco de dados fica dentro do pré-consciente. E agora, o id, e aí eu falei 5 a 10%, ou seja, os outros 90%, se a gente também olhar assim, um iceberg, a pontinha que está para fora é o nosso consciente, toda a outra grande parte, a maior parte da nossa mente está no inconsciente, e tudo que está no inconsciente é atemporal e inacessível. Então aí você fala, poxa, mas 90% da minha mente é inacessível? De certa forma, sim, não tem acesso direto. Tem acesso, mas não direto. E tudo que eu faço na minha vida tem a ver com o que está no meu inconsciente. Essa que é a grande questão. Fala, poxa, mas tudo que eu faço, todas as minhas decisões que eu tomo, as minhas reações emocionais, estão relacionadas ao meu conteúdo inconsciente? Sim. E aí que entra o processo da psicanálise. Porque baseado no que você conversa com a pessoa, e claro, a gente tem ferramentas junguianas, de psicologia projetiva, que a gente também pode usar para entender melhor o inconsciente da pessoa, e aí a gente consegue entrar e trazer esses conteúdos e lidar com isso, de acordo com a necessidade da pessoa. E aí a grande questão é que nesse mecanismo todo existe uma economia de energia psíquica, vamos assim dizer. E essa energia psíquica, eu gosto de comparar no consultório, é como se fosse a bateria do celular. Você acorda de manhã com 100% do seu celular carregado, ok. Aí como que você vai usar o seu celular ao longo do dia? Quanto de coisas você vai fazer? Você vai usar o seu celular a ponto de você não ter bateria até o final do dia? Ou você vai usar ele inteligentemente até que você possa ter bateria até o final do dia? Sim. E essa bateria é a nossa energia psíquica. Conforme a grande questão aí entra o mecanismo da economia, existem os investimentos e os contra-investimentos. Tudo que vem através dos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, gera uma emoção. Você já falou isso até em suas palestras. Gera uma emoção. Emoção é irreprimível. Porém, a hora que a emoção chega no meu inconsciente, no meu consciente, na verdade, chegou essa emoção, ela causou um impacto no meu ego. Esse impacto vai ativar meu id. O meu id, ele não quer saber o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que é errado.
Ele quer saber assim, meu ego está desequilibrado, eu preciso que ele sinta prazer, que ele esteja bem. Aí ele vai e manda a pulsão. Ele vem, ele investe. Só que aí, na hora que ele manda a pulsão e investe, ele traz, carregando junto com ele, vários pequenos conteúdos que estão guardados no inconsciente. E esses pequenos conteúdos vêm chegando no nosso consciente. Aí tem o nosso serzinho lá em cima, nosso juiz, vai falar, não, isso aí não pode, isso aí eu não gosto, isso aí eu não quero. Aí vem você e contra-investe. Esse contra-investimento é que tem um custo para a gente. E aí gasta energia psíquica. E aí eu começo a fazer isso. No começo quando eu tenho bateria à vontade, eu vou contra-investindo à vontade, né? Porque, não, eu não quero isso, não quero isso, não vou lidar com isso, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Quando chega uma hora que acaba essa energia, aí os monstrinhos começam a vir à tona. E aí o que eu vou fazer com esse monte de monstro que eu prendi lá e começa a escapar tudo? E aí onde os transtornos psíquicos começam a aparecer. Aí é onde a gente começa a ter problemas físicos, a psicossomática, onde a gente começa a ter conversões no sistema nervoso, onde a gente começa a ter ataques histéricos, choro, grito, desmaio, ou o pior, o impacto no psique, na nossa psique, onde a gente desenvolve as neuroses, as nossas paranoias, e aí até os desequilíbrios aí neuronais tão grandes que geram problemas que a gente está acostumado a ouvir na psiquiatria, né? Enfim, tentei dar uma resumida, porque esse é um assunto que daria para falar 3 horas, Com certeza. mas eu tentei ser bem resumido. Não, não, fantástico. Eu quero, e é importante que você diga tudo isso, porque para a gente ver o quão complexo é os processos mentais do ser humano, né? E quando a Uhum, gente fala de yoga, a gente fala também desse estudo, né, do ser humano, de como ele funciona, como a mente funciona, e entender como a mente funciona dentro dessas investigações, né? Porque eu vejo o trabalho da psicanálise como uma investigação poderosa dos processos mentais, como você acabou de descrever para a gente, né? uhum, E essa investigação sincera, né? Uma investigação amorosa, porque é desprovida de julgamentos, né? sim, Porque através dessa investigação, né, vamos dizer, é, científica, né, onde você vai olhar os detalhes e você consegue fazer conexões para que você possa aliviar os processos psicoemocionais, né? Dentro do sim, yoga, a gente tem um hábito de falar, né, que esse corpo, essa casa que a gente mora, ela precisa de afinar, né? Esse instrumento que a gente tem, né? uhum, O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, precisa ter uma coerência, né? Na antroposofia a gente fala da trimembração, né? Do pensar, sentir e querer. E existe uma relação poderosíssima entre esse fluxo de comunicação entre inconsciente, aquele material que você não acessa a hora que você quer e que vem à tona às vezes num processo difícil, né? Como você falou de um trauma, de um momento desafiante como o que a gente está vivendo hoje, né? Tem os desafios sociais todos que nós estamos vivendo. Como é importante a gente fazer essa investigação sincera. Se você não faz um trabalho terapêutico, não tem uma possibilidade nesse momento, tudo bem, mas usa a sua inteligência para que você faça uma investigação sincera com você mesmo sobre como estão os seus processos mentais. Como você sim, está dando um destino, qual é o destino que você está dando para as suas emoções e para os processos dos seus pensamentos, não é? Então, sim, ao fazer essa pergunta a si mesmo, qual é o destino que eu estou dando para essas emoções, para essas coisas que eu estou vendo no mundo, que por vezes são difíceis, ou processos que eu vejo de uma injustiça, ou de uma coisa que não me agrada, como eu coloco isso, como eu vou digerir esse processo,
né? sim, Como eu vou assimilar esse processo. E aí você já está pensando com uma mente mais clara, né? com Uma mente certeza. de yoga. Então, eu vejo o trabalho da psicanálise, dessa investigação amorosa, né? Quando feito com essa qualidade que você apresentou para a gente de forma brilhante, é uma prática de yoga. É uma Sim, prática onde o terapeuta está ali no exercício de se disponibilizar para a gente auxiliar os caminhos psicoemocionais, né? com certeza. Que são fundamentais para a saúde do indivíduo, Fundamentais. né? Então, acho que faz Exatamente. sentido, né? A gente pensar nesse mecanismo e aí a gente pode até pensar, mas dá preguiça de pensar tudo isso, mas é esse o exercício, né? A gente não ter preguiça de fazer essas reflexões, né? E colocar isso à Sim. tona. Como que você vê essa conexão do yoga com os processos da psicanálise, do seu trabalho? É o que você falou, totalmente conectado. Quando você fala assim, que destino você vai dar para as suas emoções, a gente lembra do estudo da emoção através de Daniel Goleman, que fala que sentimento é razão mais emoção. Ou seja, o grande erro quando as pessoas se dizem, né, e eu já cometi esse erro de conceito, eu imaginava assim, o que é ter inteligência emocional? É controlar as minhas emoções. Vou controlar as minhas emoções? Claro que não, não se controla a emoção. Emoção é uma força da natureza, ela chega, você querendo ou não. Agora, que destino, como você falou, que destino você vai dar para a sua emoção é que é o sentimento. Então, a gente costuma falar muito, até o nosso professor lá, o Wilson, ele costuma falar muito isso. Ele fala assim: olha, a dor, você vai sentir, ela vai existir, vai existir a dor física ou a dor do momento do impacto emocional traumático, mas o sofrimento é a escolha sua, porque o sofrimento já é a parte emocional, é o destino que você está dando para aquela emoção, né? Então, essa grande questão no processo do consultório, dentro desse conceito que você falou, é justamente mostrar para a pessoa a importância dela saber dar o destino correto, e correto aqui, entenda-se coerente para aquela pessoa, porque não existe correto meu, correto dela, né? Então, é o que é coerente para ela. Então, esse destino que faça com que ela realmente se sinta equilibrada de uma maneira verdadeira com a realidade dela, né? Então, para mim tem conexão total com yoga. Prova disso que quando eu conheci yoga através de você, eu falei, nossa, que incrível, né? Quanta coisa se combina, quanta coisa se casa, quanto conhecimento, né? Que acaba achando uma convergência, né? Eu acho Sim. fantástico. Não, e como é o exercício, né, no caso, yoga e o trabalho da psicanálise, do trabalho terapêutico ali, de tornar a nós mesmos pessoas mais agradáveis, não só para o outro, mas para nós mesmos, para você ser Sim, agradável, né? Você se tornar agradável para si mesmo é algo precioso. Porque às vezes é é. muito desconfortável estar dentro de você ali nos seus processos mentais quando existe desequilíbrio, né? É, E agora, mais do que nunca, nesse momento em que a gente está vivendo vários desafios, processos, às vezes, de luto, né? De momentos de muitos desconforto, de muito desconforto, né? Que as pessoas, por vezes, estão passando. É importantíssimo que a gente tenha essa maturidade, né? De, sim, de, de olhar para o mundo lá fora e não conectar direto a que nem você falou, né? Fazer a escolha do sofrimento, dar esse destino equivocado dentro de nós para sim. as emoções que você vai sentir inevitavelmente. Você vai ter raiva, você vai ter angústia, Isso, você vai, exatamente. você vai sentir, às vezes, Triste, tristeza, triste, sim, emoções, às vezes, difíceis de lidar. Mas o exercício de transmutar essas emoções negativas e transformar isso dentro de você em espaços com para que você certeza. possa ter esse respiro
e não Uhum. esse acúmulo de impressões do mundo fora dentro de você, Com né? A certeza. gente vê a dificuldade e por isso as pessoas precisam muito de yoga e desse trabalho terapêutico da psicanálise para investigar a realidade da nossa mente, para a gente manter a nossa saúde, né? E olhar para o mundo e ver os desafios todos, você, dentro de você, manter a atitude de ser agradável para si mesmo. Mesmo Com que às vezes o certeza. entorno, mesmo que as outras pessoas ao seu entorno não sejam agradáveis, você não precisa estar junto com os outros nas mesmas vibrações, às vezes, de desespero e do medo, né? E sabe uma coisa? Você me falou uma coisa que me fez lembrar de algo importante. A grande ilusão das pessoas é que elas esquecendo determinada situação desagradável, que a gente costuma chamar de afeto, e olha que interessante, na psicanálise afeto não é sentimento gostoso que você gosta, é um sentimento desagradável, né? Então, você vai guardando esses afetos e vai jogando tudo para o seu inconsciente. Tudo aquilo que você esqueceu, entre aspas, vai para o seu inconsciente, vai lá para o depósito. Só que tudo que vai de afeto, e aí vira um quantum de afeto lá dentro do seu inconsciente, ele está, ele não perde aquela informação jamais, é atemporal, fica ali. Então, se aquilo retornar daqui 30 anos, vai retornar exatamente do jeitinho que era de 30 anos atrás. Exato. E as pessoas, elas fazem esse processo que a gente chama de recalque, né? Elas recalcam as coisas com a doce ilusão de que elas vão se livrar daquilo, mas não se livra. Na verdade, elas só estão empurrando Camuflando, sujeira camuflando. debaixo do tapete. Aí, com o tempo, o que acontece? Quanto mais coisa você vai guardando no seu inconsciente, mais conteúdo retorna quando você sofre uma emoção. E mais conteúdo desagradável que você tem que contra-investir, mais energia psíquica que você tem que gastar, até que você adoece. Todo mundo tem seu limite. Pessoal, presta muita atenção nisso que o Alexandre está falando, porque a gente coloca mesmo um lugar dentro de nós onde a gente esconde e cria essas camuflagens daquilo que a gente sente, porque precisamos, né, aguentar. Então, eu preciso colocar uma coisa para a gente, né, que é assim: você não tem que aguentar nada. Você não tem que Exato. acumular coisas dentro de você. Não, você não tem que carregar outras pessoas nas costas, né? No sentido de carregar mentalmente, emocionalmente. Cada um tem o seu processo. Então, aprenda a fluir com a sua energia, com liberdade, sem tantas amarras. E isso é possível. E é possível agora. É Sim, possível neste momento, porque você decide o destino das suas experiências, você decide em que sintonia você quer vibrar, né? Elevar pensamentos e emoções para um lugar sublime te coloca num lugar mais amoroso imediatamente. sim, Imediatamente. E naquele momento, a tua visão de mundo muda, naquele instante, você já tem outra visão. Então, ao olhar para as experiências difíceis do mundo, isso é importante dizer, porque eu vou dizer 90% das pessoas, que eu não diria, para não dizer 100%, faz com que a experiência do desconforto gere algo que você precisa aguentar e sustentar. esse é o grande erro, Esse é o grande né? erro da maioria das pessoas, porque você não tem que aguentar e sustentar nada. Simplesmente Uhum. você precisa deixar fluir aquilo que não é seu, né? Na psicanálise a gente chama de enfrentamento. Tudo aquilo que você enfrenta, você soluciona. Na verdade, a gente tem um nome mais técnico que a gente fala de elabora ou elabora. E aí você, a partir do momento que você solucionou, aquilo deixa de ser um problema, porém, não é que ele desaparece da sua vida. É mais ou menos uma situação assim, você tem
um vírus, né? Nós estamos falando de pandemia, nesse momento de pandemia, você tem um vírus aí no ar. Esse vírus, ele vai existir para sempre, como vários outros vírus. Só que a grande questão é, enquanto ele é um problema, enquanto nosso corpo físico, biológico, não sabe lidar com ele. A partir do momento que nosso corpo biológico entender como lidar com esse vírus e estiver preparado com as suas defesas para lidar com esse vírus, é como se o vírus desaparecesse, né? O vírus da gripe antigamente, que para a gente é uma gripinha, eu tô com uma gripe, fico 2, 3 dias tomando chá quente, tomo um chá de alho com um boldo lá, né? E tá tudo bem, mas simplesmente aquele vírus da gripe, ele nunca deixou de existir. Antigamente ele matava pessoas, agora ele não mata mais. Então, os problemas, eles não vão deixar de existir. E sim, como você falou, a gente vai pegar, aprender a lidar com aquilo, porque a gente não guardou, não achou que esquecendo ele, deixando de lado, a gente ia resolver, a gente enfrentou, lidou com aquilo, aprendeu a superar aquilo, e a partir do momento que aprendeu, né, até então, eu vi que a Giovana falou aqui, que a gente ressignifica. Exatamente essa palavra. Mágica, né? Essa é a palavra. Exatamente. Ressignificar as impressões do passado, né? Que às vezes ficam lá registradas anos e anos, onde a pessoa fica tendo elaborações das emoções daquele momento, revivendo na mente dela, e aquilo vai gerando muitos prejuízos, né? Quando não existe o desapego real, quando não existe esse ressignificar aquela experiência difícil, né? Sim. Lógico que todo mundo pode falar, mas Diogo, mas você não passou pelo que eu passei, né? A gente sempre coloca a nossa desgraça maior do que às vezes ela é, mas às vezes é realmente difícil, uma desgraça mesmo terrível que possa ter acontecido só que o mecanismo dos processos da mente não muda, a regra do universo, de como o universo funciona, não muda porque a nossa desgraça é maior ou pior. Exatamente. O ponto chave é: você vai plantar as sementes que você deseja. Sim. E aquilo vai brotar. Você vai colher aquilo que plantou, e isso é inevitável. Com certeza. Se você vai plantar dentro de você o ressentimento e decidir cultivar isso dentro de você, não tenha dúvidas, porque isso vai brotar em você. Não tenha dúvidas. Então, é importantíssimo vocês ouvirem essas coisas, nós todos ouvimos a responsabilidade que todos nós temos em nos tornarmos filtros mais puros para filtrar as informações que nós recebemos do mundo o dia inteiro, né? Todos os momentos, para você filtrar essas informações, essas sensações, para um lugar onde você mantém o conhecimento vivo, né? Da sua liberdade, da sua força, do seu respeito, e de se manter num lugar agradável dentro de você. Exato. Né? Exato. E aí eu vou até aproveitar para fazer uma pergunta, porque uma pessoa escreveu aqui, a gente acabou não respondendo. Ela falou muito sobre o sonho, né? Se o sonho passa informações do inconsciente para o nosso consciente, se você pode falar alguma coisinha para a gente sobre isso do sonho. Sim, com certeza. O próprio Freud, né, ele foi um divisor de águas na vida dele, que isso popularizou o trabalho dele quando ele fez o livro de interpretação dos sonhos, é um livro enorme, porque as pessoas achavam que o sonho era uma coisa aleatória, mas o sonho, ele é uma manifestação do que está no na nossa mente, inclusive no nosso inconsciente. E através do processo terapêutico, muito do que o paciente traz dos sonhos, a gente fala, olha, a terapia não acontece só no momento da terapia, naqueles 50 minutos. Ocorre assim, a gente está aqui, vários conteúdos vão surgir durante a semana que vem você me traz, e, inclusive sonhos. E aí, os sonhos, eles dão muitas pistas, porque a nossa mente, ela é muito, como que fala? Quando a gente, simbólica, nossa mente é muito simbólica.
Inclusive, as técnicas de psicologia projetivas e junguianas, elas são extremamente simbólicas, mas elas trazem conteúdos fantásticos de dentro do nosso inconsciente. E aí, essa questão faz com que nos sonhos esse simbolismo se manifeste e através dele você consegue ter pistas importantíssimas para você ajudar a pessoa na necessidade dela. Claro que não é aquela questão da interpretação anagógica dos sonhos. Ou seja, você sonhou que estava subindo uma escada, então significa que você vai ter sucesso na vida. Né? Não é exatamente uma coisa literal, é uma coisa simbólica. Claro que tem alguns pontos que indicam, alguns símbolos tradicionais que podem indicar alguma coisa, porém, não quer dizer que aquele símbolo que aquela pessoa trouxe seja exatamente o mesmo significado que um outro paciente que trouxer o mesmo símbolo. Porque Sim. vai depender de toda a informação que eu capturei daquela pessoa, do estudo que eu fiz investigativo no perfil daquela pessoa, e baseado na informação do sonho dela, eu vou conseguir trazer alguma interpretação. Aí sim eu posso ajudar. Então o sonho é uma ferramenta perfeita no processo de terapia. E também é importante dizer, e aí você me corrige se eu estiver errado, né? O sonho é. Todos os personagens do sonho somos nós mesmos, né? Somos Tem nós. muitos. Então, Às assim, vezes a você gente às vezes se... sonha com a outra pessoa, mas você acha que é outra pessoa, mas não é. É a sua Sim. visão daquela pessoa se manifestando na sua mente ali naquele instante. Então você é todos os personagens. Você é você mesmo, você é o monstro que está correndo atrás de você, você Uhum. é a situação inteira, você é o cenário, você é todo o entorno. Isso é muito importante de dizer, né? Porque senão a pessoa acha que eu sonhei com fulano de tal e era o fulano. Era nada, era você, né? É bem isso. E a gente tem técnicas de psicologia projetiva que você vai fazendo com a pessoa, é como se ela estivesse meditando, né? E você vai fazendo, passando por uma historinha, ela vai interagindo com essa historinha, vai te dando resultados, e aquilo para ela não tem significado nenhum. Mas para você tem tudo a ver, porque a mente sabe o que, que aquele símbolo significa. É bem interessante. Ela Sim. não sabe dizer o que é, mas a hora que você lê aquela informação, você fala, tá. Aí você termina, compila, fala, então, tem essa questão, você tem uma questão, sei lá, com seu pai, com sua mãe, por causa disso? Tenho. Puxa, é verdade, eu não tinha te contado, mas é verdade. Então aí você começa a trazer as informações, né? E qual que é o intuito de trazer essas informações? Não é recreativa, é um intuito de trazer as informações que são pertinentes para a pessoa naquele processo de terapia dela. E o muito importante, as pessoas ficam muito receosas assim, mas o psicanalista vai invadir a minha mente, vai ver coisas que eu não quero que veja. Não, existe todo um processo ético, onde você vai trabalhar de uma maneira que a pessoa só traga aquilo que a mente dela quer trazer. E vai ser respeitado se a mente dela não quiser trazer, tá tudo bem. Ela vai Sim. trazer o que for necessário. Mas eu identifiquei que tem uma coisa naquela pessoa que está dando problema, que ela está sofrendo. Não adianta eu mexer nisso se ela não trouxer para mim. Sim. Eu tenho que tratar a necessidade da pessoa e não o que eu acho que ela tem que ser tratada. Sim. Então, tudo isso tem a ver com os conteúdos, né, que a gente estava falando, sonho e tudo mais. Uhum. Tem uma. E aí, pessoal que acompanha os trabalhos, fazem as meditações e as aulas e tudo mais. A gente está sempre falando, né, para as pessoas dessa questão de ampliar a nossa inteligência para os detalhes da experiência, né? Vou repetir de novo, aumentar a nossa inteligência para todos os detalhes da experiência. Porque quanto mais detalhes você tem da experiência, maior é a riqueza que você tem para fazer escolhas, ter um discernimento Sim, a respeito de qual é a melhor atitude frente àquilo que você está vivendo, né? Seja um desafio, um desconforto, não importa, mas você com essa inteligência expandida, por isso dos trabalhos de expansão, né, da consciência, onde você vai fazer
essa experiência de enxergar o todo e não só aquilo que te agrada, ou só aquele fato ligado seu gosto e a sua aversão, do que você gosta e não gosta, a gente amplia a nossa capacidade. Então, tudo isso que o Alexandre está falando, fazer um trabalho terapêutico, fazer um trabalho com a psicanálise ou com outros processos terapêuticos que são fantásticos também, o trabalho do yoga terapia, e você conquista essa inteligência dos detalhes Sim. e E, pede esse automatismo mecânico que sai reagindo a qualquer coisa sem controle, né? e é interessante porque é o que você falou, o processo terapêutico, aí não estou falando só da psicanálise, mas de qualquer processo terapêutico, ele é o que a gente costuma chamar de uma musculação cerebral. Aí vamos falar um pouquinho dos neurônios, fisicamente falando, né? Tudo que a gente faz na nossa vida gera sinapses. Aquele nosso aprendizado vai gerando sinapses. E esses sinapses são os caminhos de aprendizado, que a gente chama de caminhos de facilitação, daquilo que a gente aprendeu, a como lidar com as coisas ao longo da vida, né? Então, quando a gente está num processo terapêutico, a gente está abrindo para que a pessoa crie novas sinapses. É como se ela estivesse fazendo musculação para ficar musculosa. Ela precisa trabalhar as fibras musculares para que elas se refaçam mais fortes. Então, no processo terapêutico, é trabalhar os neurônios para que eles se refaçam mais fortes, que surjam novos caminhos, novas opções, que não aquelas de sofrimento. E às vezes, quando você identifica com o paciente, faz o processo de interpretação e fala: ó, tem isso, tem isso, tem isso. Nossa, você acabou de descrever a minha infância inteira e minha vida toda. Aí a pessoa me fala assim: isso aconteceu numa situação real. Aí ela fala assim: mas e agora? Eu entendi. Como é que eu vou mudar isso? Eu falei: olha, você está lidando com isso há mais de 50 anos, né? Como é que você vai mudar a sua musculatura de 50 anos em um mês, de uma hora para outra? Você precisa de todo um exercício para criar uma nova musculatura, um novo condicionamento. Então, todo o processo é trazido à tona, trazido para o consciente, a pessoa entende, e a gente vai dando novos destinos, novos Mais significados, detalhes, né? Mais mais detalhes. detalhes, e a pessoa vai formando novos caminhos neuronais. E aí essa musculação cerebral é que faz com que ela mude, com que ela supere e aprende a lidar com coisas que antes ela jamais teria condições de lidar. Isso aí é yoga puro. Fazer acontecer ali na matéria, porque a gente realmente conquista vícios mentais, onde a gente está Uhum. sempre dando o mesmo destino para as nossas experiências, porque estamos num processo viciado, né? Então, a Sim, mente depressiva, a pessoa que está com depressão, não adianta você falar, sinta-se bem, seja feliz. Porque a pessoa está num processo mental tão viciado no mesmo caminho é, psicoemocional que ela não tem outro viés mental, outro uhum. viés sináptico para acessar outro conteúdo. Então, essa informação É, não existe para aquela pessoa. Não existe aquela possibilidade, tamanha rigidez do processo mental. E a gente é, precisa limpar esses processos viciados e somente pelos processos de experiência, onde a pessoa vai tendo outras experiências, desfrutando de uma disponibilidade onde ela realmente se interessa em buscar novos caminhos, que aquilo vai abrindo outras possibilidades, com outros detalhes, como você falou. Então, é fundamental que a gente faça essa investigação. Eu tenho muito apreço pelos processos terapêuticos, porque por vezes, como a gente falou, né, a gente acha que tem que aguentar tudo, tem que fazer, sustentar tudo, mas puxa, se você dá a chance, né? Eu quando tive a oportunidade de fazer um processo terapêutico, há um tempo atrás que eu fiz, foi maravilhoso, né? Eu fiz por uma linha junguiana, foi maravilhoso eu poder falar com outras pessoas, com a terapeuta e expressar e dizer os meus conflitos, e isso me ajuda, né? E a claro. elaborar.
Porque é outra Uhum. pessoa te olhando não para te julgar, e às vezes as pessoas têm medo muito desse julgamento do outro, né? A gente não precisa ter medo do Sim. julgamento, né? Se eu sou inadequado ou não para a pessoa, para o terapeuta. É um trabalho poderoso, né? Desprovido de vaidades, né? Deve ser assim, né? E é É. muito legal que a gente possa fazer isso. Fala um pouquinho, Alexandre, dos seus trabalhos, daquilo que você está fazendo, porque a gente tem ó, só 10 minutos, 8. Nosso Vai tempo passar passa muito rápido, né? rápido. É. É verdade. E aí eu quero que você fale dos seus trabalhos, do que você tem feito para o pessoal te Aham. achar e tudo mais. Você está atendendo. É, o que eu tenho feito, né? Eu trabalhei, eu comecei a também estudar terapias holísticas. Eu me formei mestre Reiki e também fiz curso e já me formei também como terapeuta em florais de Bach, que eventualmente eu posso até usar em consultório se assim a pessoa quiser. Outro dia até conversando com uma pessoa, eu falei do florais de Bach. Aí minha paciente falou: poxa, você faz florais de bar? Eu adoro florais de bar, você não pode? Eu falei: claro. Aí eu fiz uma fórmula para ela, porque eu tenho todo o conhecimento do perfil psicológico dela, e com florais de bar você pode ajudar muito no processo terapêutico. Então, é claro, eu só não atendo em psicanálise ainda por uma questão de ética, porque a escola pede para que a gente só atenda profissionalmente depois que a gente se formar. Eu atendo sempre relacionado à escola, com supervisão e tudo mais, né? Mas eu sei que eu já tenho condições de atender normalmente, porque eu já estou há 3 anos estudando somente psicanálise clínica, né? Quem estuda aí a área da psicologia sabe que a formação clínica nem é tão intensa assim. Então, são 3 anos de estudo em clínica, eu já tenho total preparo para isso. Porém, eu respeito o compromisso ético e vou levar ele até que eu me forme para atendimento em psicanálise. Mas, por enquanto, eu faço atendimento de florais de Bach, né? Às vezes eu faço até online, já fiz com muita gente. E é interessante porque a energia das flores, né, vamos dizer assim, ela causa também, ela ajuda muito no processo de ressignificação. É bem legal esse trabalho de Bach e tantos outros que existem nessa linha, né, de energética, e que a psicanálise não despreza, porque a psicanálise também fala da questão do campo mórfico, que é um estudo de um biólogo britânico, e a gente leva muito em consideração a questão do campo mórfico. Aquilo que você pensa é aquilo que você transforma naquela sua realidade, né? Que você acaba de alguma forma atraindo, e não magicamente, porque existe todo um magnetismo envolvido aí, né? Enfim, mas eu tenho feito esses atendimentos através da escola, e quando alguém entra através da escola no gratuito, eu atendo. Uhum, E, por enquanto, o atendimento mesmo terapêutico é só com florais de Bach que eu tenho uhum. feito. Que incrível, Alexandre. Olha, e quando que você se forma? Eu me formo esse ano, final do ano eu estou me formando. Ano que vem já estou habilitado como psicanalista. Isso aí, pessoal. Quando precisar, o ano que vem já estamos aqui com o Alexandre. Pronto para Isso. atender vocês. Olha, Alexandre, eu quero realmente agradecer muito você, né? Eu quero que as pessoas possam contar com a sua sensibilidade e tudo mais, né? Aos poucos, os processos que a gente está vivendo na sociedade vão abrir novamente, né? Daqui a um tempo, a gente não sabe quando, mas assim que a gente puder voltar ao convívio social de forma adequada e você quiser procurar um trabalho terapêutico, faça, não espere convites, porque mas existe ainda uma cultura, né, de que eu só vou fazer terapia se eu tiver problemas. Não ache que é só quando você tiver problemas para fazer um Exato. processo terapêutico. O processo terapêutico é maravilhoso sempre, né? E pratiquem yoga, porque o yoga ele também é terapêutico por si só e vai fazendo o ajuste fino de todos os processos. Ou seja, cuidem de si, né, com essa amorosidade
que a investigação da psicanálise nos mostrou hoje pela voz do Alexandre. E eu Uhum. tenho muito a agradecer você. Faça as suas considerações finais aí, Alexandre. Passa um recado para o pessoal, o que precisa É, fazer. você falou uma coisa que me acometeu, assim, num entendimento que é extremamente importante. Todo mundo tem total consciência de que, se eu tenho um problema físico, se eu tô com uma dor no joelho, eu vou no médico para resolver minha dor no joelho. Se estou com uma dor de cabeça, eu vou no médico para resolver minha dor de cabeça, dor de dente, assim por diante. Fisicamente, a gente sabe se cuidar e, às vezes, até quando a gente aprende um pouco melhor, a gente entra na questão preventiva, né? Agora, ninguém dá o devido valor, e não é porque as pessoas não têm esse esclarecimento, é porque a gente foi culturalmente, vamos dizer assim, condicionado dessa forma. Ninguém dá o devido valor para o cuidado da mente. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Já existem estudos aí trazendo que chega-se até uma taxa de 80% o nível da influência da mente numa determinada doença física. E eu acredito que vai chegar um momento que a medicina vai evoluir tanto que ela vai eliminar todas as variáveis físicas e só vão sobrar as psíquicas. Aí ela fala, poxa, mas eu eliminei tudo e ainda as pessoas continuam ficando doentes? Sim, porque a mente é que é a grande causadora das nossas doenças. E as Porque pessoas a desprezam mente é o isso. corpo, né? E aí a ciência um dia vai chegar nesse Isso, entendimento que a mente é o próprio corpo. exato. O E então a corpo é a gente, matéria da mente e não existe separação, né? sim. E a gente precisa tomar esse cuidado, ter esse carinho que a gente tem com o nosso corpo, como você falou, faça terapia, não é porque você acha que não tem problema que você não precisa fazer terapia. Quando eu comecei a fazer terapia, porque também faz parte do processo de formação, eu falei assim, puxa vida, eu tinha feito uma vez na vida só terapia, eu falei, por que que eu não fiz a vida inteira, né? Porque, nossa, é muito bom, né? Eu falei, nossa, eu devia ter feito antes, mas por quê? Porque realmente cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, né? E as pessoas esquecem desse detalhe, ou até não têm esse entendimento ainda, né? Nossa, perfeito, Alexandre. Obrigado, viu? Eu tenho Uhum. só a agradecer você pela sua sensibilidade, pelo seu trabalho. E vamos aguardar para você atender e o pessoal ficar atento aí. E aproveitar para Legal. fazer o convite para as pessoas, né? Fazerem as práticas de yoga, entrar nas meditações que a gente está fazendo. Tem acontecido processos bem importantes e a gente precisa dessa investigação. Então, esse trabalho que eu estou fazendo todas as manhãs ou com as aulas de yoga, tem. Recomendadíssimo. Super Obrigado. recomendo. Eu participo de todos e é muito bom. Muito bom. Obrigado, Alexandre. E vem, então a gente vai conquistando isso. Semana que vem temos uma live, vamos falar sobre a Ayurveda com o Eric Schultz, um grande Uhum. amigo, e a gente vai bater um papo. Então venham para as lives, tem o Telegram, a Larissa está lembrando aqui, né? O Telegram está na bio. Adiciona lá o canal no YouTube e assim a gente vai fazendo um link divulgando os materiais que podem ajudar tanta gente. Então, vamos junto. Obrigado mais uma vez, Alexandre, pela sua luz. E E grato a todos aí que realizei. participaram, né? Amo vocês. Eu também. Muito obrigado, viu, Diogo, pelo Obrigado, gente. convite. Prazer. Namastê. Namastê. Tchau, tchau. Tchau.